Salve, salve, DJ Curisco aqui. Dessa vez estamos em São Paulo para gravar mais uma edição da Crates on Tour. Quem tá abrindo as portas aqui da casa, DJ Paulão. Salve galera, bem-vindos. Colecionador, DJ e também responsável pela famosa Patois Discos. Tivemos lá ontem fazendo o digging. Hoje vai estar mostrando aí um pouco da sua coleção, explicando aqui como é que funciona. Começa explicando, por favor, um pouco como começou o fascínio pela coleção de disco e como começou o lance de discotecagem também. Bom, eu até, entrar na faculdade, eu tinha poucos discos, tinha um conhecimento musical muito medido pelo rádio da época e alguns amigos que me apresentavam música. E na faculdade eu conheci uma quantidade de gente absurda, com referências de todos os lugares, né? Logo a gente fez uma rádio dentro da faculdade. Em 93 a gente tinha, 70 programadores fazendo programas semanais, cada um de um lugar do Brasil, do mundo. Então tinha um fluxo de internet ali, antes da internet, antes do Napster, antes de tudo, né? E a galera sempre vinha, eu estudava 1 hora daqui, né, de São Paulo. E aí quando eu voltava, eu digo, bicho, de onde você vem com esse Tim Maia Racional, essas coisas e tal? E era essa pesquisa da rádio, assim, e era o começo dos anos 90, né? E muita gente estava dispensando os discos para vender só CD. Então era uma época que você conseguia comprar muitos discos baratos. Perdi as contas das vezes que eu vinha a pé em vez de vir de ônibus com os discos embaixo do braço. E foi ali muito que começou, assim, nos anos 90, com a faculdade, com o rádio. E aí eu comecei a discotecar, na verdade, numa festa da rádio. Era uma festa de um dia da rádio. Chamamos todos os programadores, foram só 3 e a gente, fez uma festa para 2.000 pessoas. Era muito rock a festa, sabe? Rock clássico, rock nacional dos anos 80, essa linha mais em cima do rock. E a gente começou a trazer elementos de soul, funk e soul brasileiro para a pista. Então era uma coisa muito diferente para o pessoal da época, né? E engrenou rápido, assim, o pessoal começou a curtir a pesquisa e chegava junto, isso no meio dos anos 90 ainda. O seu acervo aqui, o estilo musical e como que é a organização? A organização é alfabética e estilística, né? Então aqui é a parte nacional dos LPs. São LPs ali, por exemplo, de forró, velha guarda, ritmos nordestinos antigos. Essa parte já tem mais o samba. Aqui são mais coleções. E essa última parte é o que seria mais ou menos uma MPB, né? MPB é um rótulo que agora ficou meio em desuso. Aqui é música instrumental brasileira, notadamente anos 60, 70. Aqui tem uma coisa mais afro-brasileira. Daqui até aqui é samba rock. E aqui é umas coisas com mais influência do rock mesmo brasileiro, né? Isso tudo brasileiro. Esse lado é internacional. Isso tudo é rock. Isso tudo é soul, funk. Aqui tem latin e jazz. Tem mais músicas latinas, reggae, música africana, rap. Aqui tem algumas coisas, aqui são os 10 polegadas, né? Aqui são são discos afro-brasileiros que eu uso para discotecar, que estão separados. Essa é uma parte só black nacional. Aqui é uma mistura, na verdade, das coisas que eu estou tocando no momento, assim. Eu separo elas, tipo, de vez em quando eu esvazio e encho de novo para dar uma renovada. E aqui embaixo tem umas outras coisas, música eletrônica, música internacional, europeia e os compactos, né? Os compactos eles ficam orientados em gavetas, essa mais com samba rock. Aqui na de baixo vem o groove brasileiro, seja ele jazz, mais soul, funk, boogie e o afro-brazuca estão todos aqui. Aqui é a parte mais de música popular brasileira como um todo. Aqui rock. Também aqui é coisa internacional, aqui pra dentro aqui é latin, afro, aqui pra dentro tem umas coisas de dub, aqui tem mais algumas coisas para organizar. Aqui tem um pouco de rock, jazz, aqui tem jazz e bossa nova, aqui é só soul funk
a Lady Six ali, meio organizado dessa maneira. É aquela bagunça de cada um, né? O importante é você conseguir se achar. Quando você começa, você primeiro assim, né, não era unicamente em vinil a discotecagem, né, era aquela, você pega tudo que você tem, tinha o CD, acho que até fita cassete a gente tocou nas primeiras festas, e com o tempo você acaba pegando esse foco, que não é só o foco do vinil pelo formato, mas o do vinil pela pesquisa, e do vinil pela qualidade intrínseca mesmo, é uma qualidade, né, mecânica, é a própria onda sonora, né, funcionando. Você tem muitas coisas que saíram em vinil e não saíram em nenhum outro formato, né, os compactos são uma caçada muito legal, inclusive a coletânea que eu fiz, ela é muito em cima dessa pesquisa de compactos e de faixas mais esquecidas. Com o tempo, na verdade, eu, pro bem e pro mal, eu não tive um mestre, assim, então eu aprendi errando, né, tecnicamente falando. A coisa do repertório, ela foi, até por conta da rádio, eu tive mais ou menos 15 anos de rádio entre 92 e 2006, foi crescendo de uma maneira bem sustentável, assim, né, ao mesmo tempo ser alguma coisa que siga o flow, que conte uma história, né, acho que a parada do set, assim, bem feito, ele conta uma história, ele te pega pela mão e ele vai te levando pela música. Conta pra gente então um pouco da compilação Brazuca, como é que veio a ideia e qual foi sua participação. A história do Brazuca remete a um grande brother meu, o Antal. Antal é conhecido aí, né, mundialmente, não só como um ótimo DJ de pista. Hoje em dia é até difícil dizer eletrônico, porque ele mixa tantas coisas diferentes e tão interessantes, né? Ele tem um conhecimento internacional de raridades e de coisas de pista. Sempre tem coisa brazuca nos sets dele, e acho que coisa toda começou dessa maneira. Ele veio, e o DJ Tahira, né, que todo mundo acha inclusive que é meu parente, mas não é. É um puta brother, e ele falou, pô, meu, tem um amigo meu holandês que tá aqui, quer conhecer mais de música brasileira. E eu falei, beleza, eu tava com um dia livre, acho que tava sem a família e tudo. Aí eu peguei ele e viemos pra cá, passamos o dia aqui. Eu mostrei algumas coisas pra ele, até certo ponto cheguei e falei, pô, pula aí, brinca um pouquinho, tira as coisas, toca alguma coisa que você, pô, já viu a capa e fica curioso. Pô, passamos aqui 6, 8 horas conversando, né? Aí deu 1 mês, 2 meses, ele me retornou, falou, porra, ainda não esqueci aquele dia, e acho que a gente devia fazer alguma coisa com isso. Daí surgiu esse convite, escolhi 20 músicas e a gente conseguiu licenciar 12. Lançamos em 2013, é muito legal, essas são fotos mesmo de DJs dos anos 70 e começo dos 80. Pô, já faz 5 anos, parece que foi ontem, né? Aquela coisa de fazer um filho, plantar uma árvore e fazer um livro. Acho que o livro eu pulei e fiz esse aqui. Foi muito interessante ele porque era uma das poucas coletâneas que foi compilada por um brasileiro. A grande maioria das coletâneas de música brasileira, ela é feita por um estrangeiro, então ela tem uma lapidação diferente. Ela é alguém de fora procurando dados de interesse, sabe? Mas com uma referência de música internacional. Eu, como você, temos várias coletâneas, né? E são muito boas. Mas eu acho que a visão, especialmente a visão do samba rock, ela trouxe um frescor ali para a pesquisa. Era alguma coisa que as pessoas não conheciam fora, porque é alguma coisa especificamente brasileira mesmo. Tipo, para conhecer o movimento samba rock, você tem que entender. Eu lembro que eu falava pro pessoal e todo mundo fazia uma cara de quem entende. Aí eu lembro que eu trouxe o Anta uma vez, eu falei, não, você não sabe o que é samba rock. Qualquer dia a gente vai combinar, eu vou te levar. E eu levei ele para um baile. E aí quando saiu ele falou, pô, obrigado, cara. Agora eu entendi o que você estava dizendo. Porque o samba rock, ele é para além da música. Primeiro, ele não é uma mistura do samba com o rock. E segundo, ele é uma cultura. Ele é maior do que propriamente a música. Ele envolve vestuário, ele envolve cultura, ele envolve resistência negra. É uma cultura de nicho, periférica, que foi se arrastando aí nos últimos, sei lá, 60 anos. Era uma coisa que tinha que ser alguém daqui para fazer. E aí, pô, muito feliz de ter sido eu, né? Foi lançado em 500 cópias, ele falou, não sei, vamos ver, vamos fazer esse teste. As 500 foram na pré-venda, em 1 mês e meio já tinha vendido 1000,
E até onde eu lembro foram mais ou menos uns 3 mil discos vendidos. E já virou raridade, inclusive, já está valorizadíssimo aí Discogs afora, né? É algo que, pô, marcou completamente minha vida, minha carreira, né? Um colecionador de discos sempre quer fazer um disco. Ter conseguido fazer com ele, ter conseguido licenciar, sabe? Não fazer o bootleg, muitas vezes é à vontade, mas, pô, assim como a gente tem essa necessidade de apresentar o som brasileiro para o mundo, tem os artistas que fizeram esse trabalho, muitos deles esquecidos, passando fome, necessidade. Então também não é justo olhar só para o nosso lado, é legal a gente licenciar, a gente contar a história dessas pessoas, né, que se perderam na cultura, mas se eternizaram no disco. E agora a Patois Discos vai começar uma atuação como selo, e o primeiro disco é essa criança aqui, Amado Maita, 1972, uma pérola do samba jazz, uma viagem, né, muito introspectiva do artista, um foco na maneira de cantar, ele tem um registro diferente. Esse é um disco que ele é muito raro, até por uma questão interessante, assim, porque em 1973 a gente teve a crise do petróleo, né? E o disco é PVC quase inteiro, né? É um plástico aí que deriva dele. E aí, naquela época, muitos discos foram derretidos para ser reprensados em grandes hits. Em particular, 2 discos que tiveram muito sucesso em 72 e 73, que foi o Acabou Chorar do Novos Baianos e o primeiro disco dos Secos e Molhados. E os discos do Amado Maita, como os discos do Arthur Verocai, por exemplo, outro disco do mesmo ano, né, que não tiveram muita venda, eles sofreram esse fim. Então é um disco muito raro porque ele simplesmente não existe. Quem não comprou na época não tem o final do lote, não tem aquela caixa perdida, isso foi derretido. Então, por isso que alcança um preço tão grande, né? Chegando perto até de 1.000 euros hoje em dia. E vai ser finalmente lançado depois de um árduo esforço. Esse é o filho que está nascendo, assim, é o primeiro disco do selo, é um projeto de quase 6 anos de busca de fonogramas, quem tinha direitos de gravação, direitos de edição, isso tudo foi muito difícil de encontrar, mas felizmente tá tudo certinho, conseguimos masterizar, conseguimos fazer as matrizes fora da fábrica, o que foi muito importante para garantir a qualidade. A gente está se cercando de muita gente boa para tentar trazer a melhor experiência sonora possível, né? O mais próximo do disco original. Então fala um pouco da Patois. A Patois ela começou há 4 anos. A gente começou numa sala pequena, a 2 quadras de onde a gente está agora. A gente tinha a ideia de fazer no centro, de fazer ali na 7 de abril, como todo mundo e tal. Mas surgiu essa sala na Vila Madalena. E quando a gente viu, a gente achou muito interessante, sabe? Tipo, não tá onde todo mundo tá. A gente sempre teve uma ideia de que fosse uma coisa, que não fosse uma coisa pra pessoa pegar e sair correndo e tal. Lá é complicado até, é o lado ruim da coisa boa, né? Tipo, são várias lojas com muita coisa. Então você chega lá às 8 horas da manhã, você já tá atrasado. Você tem que correr ali, separar os discos, paga, pula na outra, separa os discos. Então é uma coisa muito rápida. O legal na Patois é que normalmente a pessoa gasta mais tempo, ouve um disco, normalmente a pessoa leva um disco que ela nem conhecia, a gente indicou e a pessoa começa a curtir. E a gente acabou ali, depois de 9 meses, 8, 9 meses, mudando para onde a gente está agora. E para cereja do bolo, alguns amigos queriam entrar no vizinho ali que estava para alugar. E a Inca, que é uma tabacaria, head shop, fez isso. E, pô, no reflexo, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar a parede, sabe? Tipo, criar essa união. Hoje as pessoas acham que é a mesma loja, mas na verdade não. A gente sonoriza a loja deles. Eles vendem as cervejas durante os eventos que a gente faz. E é uma coisa que foi super legal, aumentou o espaço, né, da Patois.
Hoje é o lugar mais legal do rolê para ficar. A gente faz esse evento, né, semanal, que é em Store, onde a gente lança discos de vinil, livros sobre discos, sobre música. E, pô, já foram pessoas super interessantes. O próprio Antal já tocou lá mais de uma vez. Antibalas, Rick Medina, Sam Proper, Mark. Quando o Eric J foi campeão mundial, a gente comemorou lá. Por conta da loja, eu tô sempre fazendo digging muito mais do que eu fazia antes. Hoje em dia o foco está muito mais nas viagens mesmo, né? Eu não me sinto muito à vontade de chegar nas mesmas lojas da cidade que eu tô e pegar os discos como se fosse deixa aqui, isso aqui eu sei vender. A gente troca com algumas lojas que são parceiras e, no geral, eu viajo bastante tocando, né? Então, quando eu viajo tocando, eu sempre estou procurando, né? Eu tenho contatos aqui, mundo afora, que me avisam quando tem coisas legais chegando e tal. Em relação particularmente a música de pista brasileira, chega uma hora que você é mais pontual as coisas que você queria e ultimamente tudo está alcançando um preço muito grande, muito vendedor de discos olhando o Discogs, às vezes até sem conhecimento do que está vendendo. Então eu busco o que está além desse digging, sabe? Tipo, lugares escondidos, cidades menores, lojas com coleções interessantes fora de grandes centros. Porque hoje em dia o digging ele está se atualizando e se renovando muito rapidamente. E as pessoas que vêm estão olhando isso. Então, se você pensa, para onde que vai? Assim, quando eu olho uma coleção, pô, milhares de discos, né, que eu procuro, às vezes coisas para loja, às vezes coisas que eu tô atrás. E quanto mais distantes, quanto mais intocadas as coleções, as lojas, mais eu tenho sucesso, porque eu quero crer que eu tenho uma linha de pesquisa que poucas pessoas têm, poucas lojas desenvolvem, e eu tento aproveitar disso nas minhas viagens e nos meus digs em geral. As pessoas todas elas costumam falar aqui o pessoal de fora conhece mais o som brasileiro do que o brasileiro. Acho muito difícil, porque o dia tem 24 horas, né? Tá todo mundo ouvindo música, tá todo mundo se desenvolvendo. Eu acho que tem muitos discos fora do Brasil. Aí é uma questão de cotação, uma questão de poder aquisitivo, né? E interesse das pessoas lá, mas o interesse aqui, ele existe e com certeza é maior do que o exterior. Eu acho que os maiores colecionadores, desculpem o mundo inteiro, mas os maiores colecionadores de música brasileira estão aqui mesmo. É uma coisa bem distante você fazer uma pesquisa em cima daquelas coisas legais de R$1.000, R$2.000, as coisas mais raras, o Holy Grail, como a gente fala, né? Mas tem muitos discos de 5, 10, 2, R$1 que, pô, abre pérolas maravilhosas. Tem uma pesquisa que ela está em constante mutação e que é muito difícil de ser feita à distância. Eu acho que o Discogs e o comércio digital hoje, eles facilitam muito isso, eles diminuem esse degrau. Antes era impossível, hoje é bem difícil, mas ainda é possível. E tem alguns grandes, né, colecionadores fora, gente com muito interesse na música brasileira, mas assim, em conhecimento, em largura mesmo de coleção, eu acho que o Brasil, em relação à música brasileira, está muito longe. Aqui, na minha coleção, ela não é uma coleção de DJ, ela é uma coleção de colecionador mesmo, de ter coleções completas, querer ter aquele disco mais obscuro, para conseguir contar uma história, para conseguir montar pedacinhos desse quebra-cabeça que é a música brasileira, né? Então, quais discos você separou aí para que conta um pouco? Eu separei umas coisinhas. O primeiro é um compacto que vem do Brazuca, é o compacto da Vera Lúcia, que tem o Quem Mandou. É uma track do Jorge Ben, e ela tem uma coisa, essa versão tem uma coisa interessante, porque tem uma frase diferente. Chega uma hora
dar uma adaptada ali que eu não sei até quando estava na letra original, né? Porque isso aqui é de 73, acho que a música é do ano anterior, mas ela tem uma diferença na letra que eu achei bem interessante. E, pô, foi uma das músicas que eu recebi mais feedback do disco, desde o do lançamento. Esse é um 10 polegadas, JB de Carvalho. Eu costumo dizer que a cultura black ela tem os JBs que merecem, né? Tipo, temos Jorge Ben aqui na música brasileira, uma grande matriz. Temos James Brown ali nos Estados Unidos. E temos na música afro-brasileira JB de Carvalho. JB de Carvalho foi o grande sintetizador aí dessa música afro-brasileira, de Ilê mesmo, de Casa de Santo, do candomblé e da Umbanda em particular. Esse é um disco da Toda América, um disco de meados dos anos 50 e que eu recentemente toquei, eu levei na minha última turnê, eu toquei num festival em Amsterdã, chama Strange Sounds from Beyond, onde eu fui desafiado a fazer uma pista com as músicas mais rebuscadas, diferentes, raras possíveis. E aí eu levei esse aqui, eu toquei inclusive Ererê, que é uma ótima música, mas pô, esse disco é inteiro maravilhoso. Ele tem aquele sabor dos anos 50, né? E tudo, um pouco opaco em relação ao som, mas é um registro maravilhoso e pô, com certeza em Amsterdã pôs o pessoal para dançar. Esse aqui é um disco do Ed Lincoln de 1968, usei para meio simbolizar essa coisa da bossa jazz, do black brasileiro. É um som muito legal, é um dos primeiros discos no Brasil que teve o Moog, é o Ed Lincoln fazendo, mas junto com ele o Zé Roberto Bertrame, que era, né, nos deixou recentemente, o pianista do Azimuth. E pô, super legal, assim. Eu sempre toquei essa I Want to Take You Home, acho uma track maravilhosa, mas várias se prestam aí à pista. É uma pista diferente, uma pista jazz, uma pista samba rock. Vale muito a pena conhecer. Selo Cid, meio raro, hoje em dia já tá voando aí o preço desse também. Banda Black Hill, que dizer, né? Os caras, meu, Sr. Oberdan Magalhães e seus asseclas. Esse é o segundo disco, Gafieira Universal. Eu em particular escolhi esse aqui porque a gente está fazendo lá Patuá DJs. São 9 DJs, produtores, que estão fazendo alguns remixes para um disco da banda Black Hill de remix. E eu escolhi uma faixa daqui, que se tudo der certo logo vai estar aí nas pistas, que chama Dança do Dia. Super legal, meio disco, meio boogie, funk, aquela pitada de gafieira, né, que é um negócio difícil até para explicar alguém de fora do país, tem que ver a gafieira para entender o que é, mas a gafieira está em todo o material pelo menos dessa fase áurea e desses 3 primeiros discos da banda Black Hill. Esse é um disco super interessante porque ele não estava na discografia dela. E aí tocamos juntos num show e eu falei, olha, eu tenho um disco que não estava na sua discografia. Aí fim do show, ela ali cansada no camarim, ela chama aquele menino que falou que tem um disco que eu não tenho. E eu já tinha levado, tava com todos, inclusive. E aí quando eu mostrei pra ela, ela falou, putz, eu tinha me esquecido desse. É um disco de 1980, já, né, numa época que ela já não tinha tanta evidência, inclusive, né, muito preconceito com ela em torno do Garrincha. Ela morou na Itália, voltou. E é um disco muito legal, eu gosto muito. E daí o que aconteceu? Ela ouviu, curtiu a ideia e ela beijou minha coleção inteira, cara. Então ela ficava retocando o batom. A cada 3 discos ela retocava o batom. E foram discos, cara, tem uma coleção muito grande, né? Então, imagina, mais ou menos uns 30. Todos que ela beijou e tudo. Foi super legal, assim. Guardo com muito carinho esse dia. Acho que, como eu falei, as pessoas no mundo inteiro elas são muito parecidas. As pessoas que vão ouvir meu depoimento e vão estar em outro lugar do mundo, muito provavelmente vão se interessar, vão se sensibilizar de alguma maneira. Como, né, quando eu viajo, eu me sensibilizo com as pessoas que eu encontro, com esse conhecimento musical trocado.
é uma dos bastiões aí, né, de reserva cultural, de reserva moral também, de amor pela cultura, de amor pela cena onde você está integrado, né, muito além de uma venda de um disco, de uma venda de um produto, assim. E é legal ter esse tipo de programa para mostrar que na verdade essa cena é uma, sabe? Depois do evento de Amsterdã, do festival, eu fui ali para Red Light Radio e lá atrás tem a Red Light Records e a Vintage Voodoo. Pô, meu, fiquei sentado lá, eu ia dar uma passada, eu sentei, fiquei horas, conversei com todo mundo e a galera querendo saber as referências e tipo, é todo mundo muito igual, assim, é todo mundo de coração muito aberto, muito interessado pela música, pela cultura. E, pô, se você estiver viajando o mundo, se você estiver indo pra algum lugar que você não conhece, vai numa loja de disco, pede uma indicação, ouve um som, vai funcionar. Se você tá aqui vendo o vídeo do Corisco, acho que você é esse tipo de pessoa. Valeu, Paulão. Obrigado aí por Graças, abrir as mano. portas. Pô, Show de bola. bem-vindo.